Oi gente, espero que esteja tudo bem com vocês, todo mundo que estiver assistindo esse vídeo, que vai ser gravado exclusivamente para o YouTube, porque o assunto é mais sério. Eu acredito que seja um tema importante para a gente encerrar o ano de 2025, que eu tenho certeza não foi fácil para muita gente, né? Passou por dificuldades aí, teve muitas coisas desafiadoras nesse ano para grande parte das pessoas que eu conheço. E se você é uma das pessoas que não passou por dificuldades, rompimentos, desafios, que bom. Vamos continuar então assim, nessa vibe mais leve. O que me traz aqui é um assunto sério sobre uma constatação que eu creio que a partir do momento que eu expuser detalhes específicos do que aconteceu aqui, vão servir de alguma maneira para ajudar, para trazer algo de edificante na vida de quem de alguma maneira possa ser impactado positivamente ou que tenha passado por situações parecidas, para entender que não está sozinho. Eu sou uma pessoa muito discreta. Eu não exponho a minha vida, e por isso eu vou preservar os detalhes mais identificáveis, vamos colocar assim, dessa história, porque eu tenho um profundo respeito pelas pessoas e eu parto do princípio da integridade. Não é porque uma amizade se encerrou, não é porque uma relação se findou que eu vou detonar, que eu vou acabar com aquela pessoa, e por isso eu decidi não expor detalhes muito pessoais dessa pessoa, nem o nome, enfim. Só algumas coisas que realmente preciso, que eu preciso utilizar para ilustrar o que aconteceu nos últimos quase 20 anos. Eu acho que o título desse vídeo vai ser: precisei de quase 20 anos para me afastar de uma amizade tóxica ou abusiva. Enfim, eu vou decidir isso na hora de postar esse vídeo, porque o tema é esse, né? Eu precisei de quase 20 anos para conseguir dar o ponto final definitivo numa amizade que eu considerei muito e que eu ainda, na verdade, me preocupo com essa pessoa, mas que eu constatei realmente a impossibilidade de permanecer nessa relação de amizade, porque se tornou algo recorrente. Não aconteceu uma nem duas, foram mais de 5 vezes, de altos e baixos, de afastamentos dolorosos, de situações que geraram até traumas emocionais, feridas emocionais. E eu sempre tive muita crença, muita boa fé nas pessoas, e eu não perdi isso, de que é sempre tempo de mudar, que é sempre tempo de melhorar, de evoluir. Só que o tempo, né, quase 40 anos de vida, me ensinaram que eu não posso esperar que as pessoas mudem de uma maneira superficial. A mudança, ela não é anunciada. A mudança, ela acontece sem precisar ser alardeada. Quando alguém chega para você e diz: eu mudei, muito possivelmente essa pessoa não mudou. Porque as transformações que nós passamos, que de fato produzem essas mudanças mais perenes nas nossas vidas, elas não precisam ser anunciadas ou alardeadas. E o caso dessa amizade tóxica que eu precisei me afastar para me manter são, preenche vários requisitos que me fazem crer que possivelmente, eu não vou afirmar isso, eu estava diante de uma pessoa narcisista, ou se essa pessoa não é narcisista,
ela tem traços narcísicos muito presentes que fazem com que as relações interpessoais se tornem disfuncionais ao longo do tempo. E justamente por causa disso, é muito difícil a gente mensurar o quanto de estrago uma pessoa pode ter feito na vida de outras pessoas quando ela não assume as próprias responsabilidades, transforma tudo em culpa, joga sempre no colo da gente e manipula a gente, às vezes até, talvez, quiçá, sem perceber. Eu conheci essa pessoa, como eu falei, né, quase 20 anos atrás. Ela não mora no mesmo estado que eu sou do sul, ela é do sudeste, do interior do sudeste, né, enquanto eu vivo numa capital aqui do sul. Eu não quero entrar em detalhes para não entregar muito, mas eu preciso falar dos altos e baixos que aconteceram desde relativamente muito cedo. Eu me aproximei dessa pessoa com a intenção de me tornar amigo dela, porque nós tínhamos interesses em comum. Somos colecionadores de música, de diversos tipos, gêneros. Colecionamos mídias físicas, vamos colocar assim, tá? Hoje eu dou mais preferência aos CDs, mas eu já tive a minha época de dar mais preferência ao vinil. Hoje eu não tenho um toca-discos funcional, então eu dou mais preferência aos CDs. Nos 3 primeiros anos de amizade, eu até percebia algumas atitudes daquela pessoa, que é 3 anos mais velha que eu, então se eu tenho 39 anos, essa pessoa tem 42. Eu percebia algumas atitudes que pareciam um pouco infantilizadas. Mas eu pensei, não, de repente cada um tem o seu tempo de crescer, o seu tempo de evoluir, e tá tudo certo, né? Porque tempo de vida, né, o fato da pessoa ser um pouco mais velha que eu não significa que ela tenha que passar pelos mesmos processos de maturação e amadurecimento que eu, né? Mas eu já percebi que tinha coisas diferentes ali. Esse vídeo vai ser bem longo, possivelmente vai dar uma meia hora ou até mais, porque eu não edito, enfim. E enquanto aquela pessoa ficava cismando com pessoas de fora, que sempre alguém era errado, e eu não conseguia compreender também, porque eu era jovem na época, né? Entre 2006 e 2009 eu tinha de 20 a 23 anos, né? De 19 a 23, na verdade, né? Porque eu faço aniversário exatamente no meio do ano. E a coisa mudou um pouco de figura a primeira vez que essa pessoa se voltou contra mim, porque eu havia conseguido, acreditem se quiser, um emprego. E foi ali que eu percebi pela primeira vez, em maio de 2009, às vésperas de eu fazer 23 anos, pela primeira vez eu pude perceber que aquela pessoa queria que aquelas pessoas que ela considerava amigos estivessem o tempo todo disponíveis para ela quando ela quisesse. E na época, 2009 a gente está falando, não tinha WhatsApp, a gente utilizava MSN, né? Não se tinha o acesso à comunicação imediata pelo celular de maneira difundida. Isso não existia. E quando eu arranjei esse emprego, depois de alguns anos desempregado, né? A atitude dessa pessoa ficou agressiva comigo, acusatória, me dizendo que eu não era mais a mesma pessoa,
que o fato de eu ter conseguido um emprego, e eu vou dizer, era um emprego bem primário, vamos colocar assim, era um call center que eu consegui emprego. Então assim, não era nada grandioso, mas era uma maneira de eu manter a minha vida mais estruturada financeiramente na época. Ele começou a me acusar de não ser mais a mesma pessoa, de ser displicente, de ser um mau amigo, de não ser empático o suficiente. E esse é um detalhe sobre mim. Eu sempre me preocupei em ser empático com as pessoas, justamente pelo fato de eu ser autista. Então, eu sempre fiz questão de deixar claro para as pessoas próximas que eu faria todos os esforços possíveis, isso quando eu era mais novo, de que eu estaria presente como fosse possível. Só que muitas vezes as pessoas não entendem isso da melhor maneira possível. Quando as pessoas têm uma tendência a achar que, sei lá, o mundo, a vida e as pessoas devem servir a ela. Que foi o caso desse amigo. Então, em 2009, entre 2009 e 2010, ocorreu esse primeiro afastamento dessa pessoa, porque eu me senti sufocado por cobranças que eu considerei absurdas, infundadas e até mesmo com um pezinho na mentira. Aquilo ali me causou um estranhamento. Em 2010 eu dei a segunda chance, voltamos a nos falar e isso permaneceu durante mais um ano relativamente tranquilo, até que por outra eventualidade, dessa vez como se fosse uma atitude de revanche dessa pessoa contra mim, por conta de uma fala minha que essa pessoa interpretou errado, ela resolveu se afastar de mim e espalhar que eu era uma pessoa horrível, que eu desejava o mal para outras pessoas, baseado numa interpretação equivocada que ele teve de uma fala minha. E como eu nunca tive muita vocação para me justificar, eu pensei, deixa. Então, de 2011 a 2018, nós passamos 7 anos sem nos falar direito. E aí eu entrei num grupo já no Facebook de compartilhamento de música, né, de compartilhamento de álbuns, de discografias. E nesse grupo eu reencontrei essa pessoa que resolveu novamente se aproximar de mim. Já era a terceira vez, né? Já podia pedir música no Fantástico. Se aproximou de mim, disse, olha só, na cabeça dele, eu havia sido uma pessoa malvada porque eu havia dito algo que ele considerou maldoso na interpretação equivocada que ele fez a respeito de uma coisa que eu disse em 2011. E aí ele disse que ele entendia que eu era uma pessoa mais jovem, e eu falei, tá, e eu nem quis rebater. Pensei, tá, eu não vou explicar que o que eu falei não foi o que ele entendeu, porque sinceramente eu não estava disposto. Eu simplesmente, tá, beleza, quer se aproximar de mim? Vamos retomar essa amizade do zero. Porque eu sempre tive, e continuo tendo, de maneira geral, um coração que busca perdoar, não apenas perdoar, aliás, que eu meio que passo uma borracha, sabe? Tu fez besteira, eu também fiz, todo mundo faz besteira, sabe? Então vamos começar isso aqui do zero, não tem problema não. Erro meu. Algumas pessoas, elas, como é por isso que eu digo, eu desconfio de traços narcisistas nessa pessoa, porque em todos esses anos essa pessoa ficou catalogando informações minhas e possivelmente de outras pessoas para usar contra no momento do descarte.
Eu acho mais possível, na verdade, que essa pessoa seja borderline com atitudes narcísicas de autodefesa em decorrência do transtorno de personalidade borderline. Eu tenho essa desconfiança. E toda vez que eu falei da possibilidade desse diagnóstico, essa pessoa se desestabilizou muito. Então eu acredito que tenha um fundo de verdade nessa minha suspeita. Voltamos a nos falar. E novamente, um ano depois, em 2019, ele começou a me considerar uma pessoa indigna da amizade dele, porque na época eu ainda não havia me convertido cristão, e ele já era cristão convertido na época há 12 anos, agora já tem quase 20, né, também. E ele me considerou uma pessoa indigna de estar entre os amigos dele, porque eu era um grandíssimo pecador. Hoje eu, como cristão, entendo que isso não faz o mínimo sentido, porque eu sei que eu sou pecador. Eu só não busco deliberadamente o pecado. Eu busco uma vida de santidade, não tendo uma língua ferina, não levantando falso com outras pessoas, não dando vazão à minha ira, né? Não atendendo a possíveis desejos de luxúria, enfim, buscando uma vida santa, sabendo que sou pecador, mas não buscando deliberadamente o pecado. Enfim, fiz esse desvio aqui. E aí em 2019 ele se afasta novamente de mim num momento muito delicado da minha vida, que eu estava passando por um luto que me dói até hoje, porque foi um amigo meu que faleceu aos 29 anos, de uma maneira que eu não quero me emocionar aqui, eu vou segurar, para tentar corrigir um problema que ele tinha na coluna desde que nasceu. E aí, durante uma dessas intervenções cirúrgicas, ele teve um AVC. E dias depois, no dia 7 de junho de 2019, poucos dias antes do meu aniversário, ele faleceu. E eu precisava, naquele momento, do apoio das pessoas mais próximas. E eu considerava, na época, ainda essa pessoa uma pessoa próxima. E diante daquele luto, que pra mim era uma coisa inimaginável até então, ele foi totalmente indiferente e se afastou de mim no momento que eu precisava de ajuda, de empatia. Eu entendi, tá, de repente ele não sabe lidar com os lutos alheios e eu não vou obrigar ele a isso, tá tudo bem. Deixei passar. Novamente, no começo de 2020, ele tenta uma reaproximação. Eu aceito, porque, de novo, eu não tenho o hábito de guardar mágoa e nem de cobrar as pessoas pelas coisas que elas possam ter feito de errado pra mim. Eu não sou assim, eu não separo as pessoas entre mocinhas e bandidas, ou é muito bom ou é um vilão pra mim. Eu não sou essa pessoa. Coloco sempre todo mundo na zona cinzenta, porque eu sou assim. E é por isso que talvez eu tenha como profissão o ensino da filosofia, porque não faz sentido eu colocar as pessoas nos extremos pra mim. Só não faz. E hoje eu percebo que possivelmente é esse traço que fez com que eu demorasse tanto tempo a perceber o padrão abusivo que havia nessa amizade, nessa pessoa, né? E aí nós nos aproximamos novamente em 2020. Durou muito pouco, foi menos de um mês. Foi tudo em janeiro de 2020. Foi muito rápido, porque ele ficou irritadíssimo comigo porque eu utilizei uma faixa de um disco que ele havia conseguido, acho que no Discogs ou em alguma loja difícil internacional, postado no nosso grupo de compartilhamento para todos baixarem. E ele ficou irritado porque eu utilizei uma faixa desse disco numa coletânea, sendo que não havia nenhuma proibição de utilização.
Porque, enfim, se é compartilhado, pelo amor de Deus, sabe? Me bloqueou, saiu me difamando, dizendo que eu era ladrão. E eu não tenho vontade ou disposição de me justificar para as pessoas, e não seria naquele momento que eu faria. E ele o tempo todo tentando extrair essas reações de mim. Hoje eu percebo que isso é um traço narcísico. O tempo todo tentando extrair reações. Aí, vamos a 2023. Eu já havia me convertido há um ano, porque eu me converti cristão em 2022, aos 36 anos. Em 2023, essa pessoa se aproxima de mim pela última vez. E ele ficou muito admirado com o meu processo de conversão, com a minha transformação, porque desde o início da minha caminhada com Cristo, eu busquei levar muito a sério. Eu sou uma pessoa que estuda muito, que lê muito, que pesquisa muito. Então eu comecei a estudar a palavra de Deus, eu comecei a estudar teologia, tudo isso ao mesmo tempo, porque eu gosto do conhecimento. Eu gosto de estar alinhado com a vontade de Deus, com o coração do Pai e não com o meu. Eu não ia entrar nessa caminhada com Cristo pela metade, eu tinha que ser inteiro. E ser inteiro significa renunciar a mim mesmo, esmagar a minha própria carne, morrer para mim mesmo, para viver para Cristo, em Cristo. Então, nesse contexto, depois de um ano de convertido, essa pessoa se aproxima de mim novamente. Naquele momento eu realmente estava com o coração muito aberto, muito disposto. Porque eu entendi, quem sabe depois de todos esses anos, de fato essa pessoa mudou. Quem sabe agora a gente pode trocar figurinhas sobre a palavra de Deus, sobre visão teológica das coisas. Afinal de contas, nós somos cristãos, afinal de contas, nós somos evangélicos. Então, fazia sentido que eu depositasse um pouquinho mais de expectativa nesse momento, né? Nessas novas significações possíveis. E eu vou dizer assim que nos primeiros meses estava dando tudo certo. Com o passar dos meses eu comecei a perceber uma coisa que eu não esperava. Uma coisa que me assustou até. Eu fiquei pensando, não é possível. De repente ele está jogando verde para ver se eu amadureço a dica deixada ali. Mas com o tempo eu percebi que ele não tinha exatamente o hábito da leitura aprofundada da Bíblia, que ele não tinha um compromisso de entender profundamente aspectos de como é a palavra de Deus, de como ela se aplica na nossa vida, no nosso cotidiano. Mas eu pensei, não, de repente ele só precisa de uma orientação. E eu me coloquei à disposição de ajudá-lo, de trocar figurinhas no sentido de, não, a tua percepção em relação a isso está errada, vamos olhar a luz da palavra de Deus e não de acordo com o teu próprio coração. Vamos fazer isso junto? Vamos. E assim eu fiz. Tentei fazer, né? Porque não durou muito também. Não demorou muito para ele vir me acusar de utilizar a palavra de Deus em meu próprio benefício. E essa é a última coisa que eu faria. Justamente porque se eu vejo que alguém está tendo uma interpretação equivocada da palavra de Deus, utilizando de princípios cristãos em benefício próprio, ou achando que ela deve ser servida, em vez de servir, porque nós viemos ao mundo para servir, não para sermos servidos, o meu dever é orientar aquela pessoa de volta à palavra de Deus. Porque Deus não muda. Deus é Deus. Então eu assumi esse compromisso. Eu vou ligar o ar-condicionado aqui que está um pouco quente, gente, só um pouquinho. Vai desenquadrar um pouco aqui que eu não lembro onde é que eu deixei o controle. Achei. Desculpa, gente. Enfim.
Então eu segui assim. E ele demonstrava gratidão por essas interações. Em vários momentos ele se desestabilizou, ele sempre com essa coisa muito extrema. Ou as pessoas da comunidade dele eram muito boas, ou as pessoas da comunidade dele eram muito más. Ele nunca conseguiu colocar ninguém nessas zonas cinzentas. E eu dizendo para ele não levar as coisas pro coração, para ele olhar para o alto antes de olhar para os lados. Eu sempre compromissado nisso. E eu pensando, cara, isso é o mínimo que eu tenho a fazer como um cristão, obediente à palavra de Deus, obediente ao que Deus coloca no meu coração. Era o mínimo que eu tinha a fazer. Era o mínimo. Sabe? E ele começou no momento que, em vários momentos que ele estava desestabilizado emocionalmente, a considerar que eu não estava sendo um bom amigo porque eu estava confrontando essas questões com as verdades eternas. E que isso não era a postura de um amigo. Quer dizer, então ele estava esperando que eu passasse a mão na cabeça dele em coisas que ele evidentemente estava equivocado. Que ele estava deixando a própria carne prevalecer acima do que Deus nos ensinou através da palavra. Então aquilo ali só não fazia sentido para mim. Mas eu pensei, não, de repente, daqui a pouco ele melhora, daqui a pouco ele entende que eu não estou falando por mim, que não é em benefício próprio e que eu estou tentando apontar Cristo para ele. É isso que eu estou tentando fazer. Algumas vezes ele entendeu, na maioria das vezes não. E eu demorei também a perceber, isso já no ano passado, que ele começou a entrar numa lógica de competição com outras amizades minhas. Eu tenho um grande amigo, esse eu posso citar o nome, chamado Douglas Alegre. Já mencionei ele num outro vídeo aqui, só que era um vídeo diretamente para a sala de ficador, então ele está não listado, ele não está público como esse aqui. E o Douglas Alegre é um cara de Cabo Frio, não é cristão, é um cara do candomblé, se eu não me engano, mas é, assim, uma das melhores pessoas que eu conheço. Nós temos uma amizade de anos, nunca brigamos, podemos em vários momentos, como qualquer amizade, discordar sem grandes conflitos, porque nós discordamos em vários pontos ideológicos e teológicos, por que não dizer, e nós somos grandes amigos. O Douglas é um cara muito generoso, que quando ele tem itens da sua coleção repetidos, o que ficou de repetido ele doa para mim. E isso acontece há anos, sem nenhum tipo de cobrança em torno disso, porque ele oferece de bom grado. Eu não cobro ele e ele não me cobra qualquer atitude grandiosa, porque ele não alimenta o sentimento de grandiosidade dentro de si. Porque ele é uma pessoa que eu considero uma pessoa generosa, genuína, que não exige nada em troca. Nada. Absolutamente nada. Basta nós sermos quem nós somos. Basta que sejamos espontâneos. Basta que sejamos verdadeiros. E essa pessoa começou a invejar esse elo que eu tenho com esse grande amigo. E eu não percebi. Foi o meu amigo Douglas que começou a dizer: vem cá, o fulaninho não está querendo copiar o que a gente tem, não está querendo reproduzir, não está querendo mostrar que faz mais. E eu demorei a perceber. Porque em algumas situações, que eu não vou entrar em detalhes, esses detalhes não são relevantes, essa pessoa começou a me oferecer itens de sua coleção que não eram repetidos, que ele tinha como itens únicos. E eu pensei, nossa, que generoso, tá me faltando aqui, vou aceitar. Porque essa pessoa me disse que era sem compromisso. Eu não devia ter aceitado, porque não era sem compromisso. Pelas minhas costas,
ele começou a falar para outro contato nosso, que suspeitava que eu estava sendo emocionalmente abusivo, que eu estava sendo explorador e que eu estava sendo abusivo, narcisista, essas coisas todas, porque eu estava aceitando que ele me ofereceu como possibilidade de doação. Veja, ele não apenas me ofereceu como possibilidade de doação, ele chegou ao ponto de ir a sebos, comprar CDs, perguntar se eu queria aqueles CDs que foram comprados e que ele me enviaria aqueles CDs que ele comprou para mim, segundo o que ele disse. Segundo o que ele disse. Já está dando mais de meia hora esse vídeo aqui. Daqui a pouco eu acredito que eu encerro. Foi o que ele disse para mim. Eu aceitei um desses que ele comprou para mim. O resto ainda estava no stand-by. Só que ele começou a se desestabilizar muito. Ele começou a virar a chave. Eu deixei de ser o grande amigo. Daqui a pouco eu já me tornei o vilão em algum ponto que eu não sei exatamente quando. Eu vou continuar a gravação aqui porque ela parou. Depois de um tempo eu até achei que não tinha mais espaço disponível aqui, mas vamos lá. A última parte do vídeo aqui é que um mês depois de em setembro eu passei por um evento de estresse pós-traumático por conta de uma coisa horrorosa que eu testemunhei. E um mês depois eu estava relatando todo o processo, né, de reabilitação emocional, psicológica que eu estava passando em decorrência das consequências do estresse pós-traumático, que foi relacionado a uma tragédia que eu testemunhei. E essa pessoa veio me questionar se o meu estresse pós-traumático era relacionado a alguma treta que ele tinha compartilhado comigo a respeito de... Ele briga com todo mundo. Esse sujeito pega cisma com todo mundo. Por isso que eu desconfio de borderline. Ele pega cisma com todo mundo e ele veio me questionar se de repente o meu estresse pós-traumático era por causa de uma treta com fulaninho, que eu nem lembro agora quem era o fulaninho, porque eu não me interesso por fofoca, eu não me interesso pela vida alheia, eu não me interesso pela briga que fulaninho tem com ciclaninho, e eu cansei de falar para essa pessoa: não me fala sobre essas coisas, eu não quero saber se o fulaninho é bom ou mal, não me interessa, não me fala sobre isso, eu não quero saber. Eu sempre fui muito claro em relação a isso. Mas ele fazia questão de não entender. Eu vou arrumar essa câmera aqui que ela tá esquisita. Enfim, e ele fazia questão de não entender, ignorar a parte que convinha para continuar falando o que ele queria. Sabe? E naquele momento, em outubro, eu respirei fundo. Eu precisei de 5 dias inteiros passarem para responder ele somente no dia 14 de outubro, eu lembro do dia. E eu levei mais de meia hora para responder ele, porque eu elenquei ponto por ponto do quanto ele estava sendo egocêntrico, autocentrado, achando que era tudo para ele, sobre ele, o quanto aquilo não fazia sentido. E eu tentei ser didático em relação a isso, de maneira que ele não entendesse aquilo como um ataque, e sim como alguém que queria mostrar para ele que as coisas não eram inteiramente sobre ele, que o mundo não girava em torno dele. A partir dali ele começou a dizer que eu estava colocando ele na fogueira, que eu estava dizendo que ele era uma pessoa horrível, e eu não estava dizendo que ele era uma pessoa horrível, sabe? Mas aquilo de alguma maneira afetou o frágil senso de identidade dele, de uma maneira que a partir dali qualquer coisa era motivo para me atacar. E eu comecei a tomar uma distância que acabou se confirmando. Eu tomei a decisão de me afastar definitivamente dele, porque eu percebi que era um padrão repetitivo. E eu precisei dessa distância inicial até tomar a decisão do afastamento definitivo no mês de novembro,
porque foi o tempo que eu tive para analisar com alguma frieza a situação, esfriar a cabeça e perceber que eu estava numa amizade tóxica. E que depois de 5 tentativas de me reaproximar, de continuar sendo amigo dele, a gente sempre voltava ao mesmo ponto, onde eu era insuficiente, colocado como insuficiente, como um amigo displicente, como alguém que não se dedicava o suficiente, como alguém que não se doava o suficiente ou completamente. Ele sempre soube da minha rotina, como professor, como voluntário na minha igreja, que ele queria atenção o tempo todo. E quando eu não dava essa atenção, eu era cobrado por isso. Eu tomei a decisão de me afastar dele, sabendo que isso teria consequências. Que eu seria difamado. Que haveria essa campanha de difamação contra mim. Eu sabia. Porque ele tem um padrão de comportamento narcísico. Ele pode não ter o transtorno narcisista. Eu até acredito que não tenha. Mas o padrão de comportamento é narcísico, como defesa para não encarar as próprias sombras, as próprias questões a resolver. E assim aconteceu esse mês. É recente. Foi na primeira quinzena. Ele voltou canhão de ataque contra mim. Só que ele me expôs a uma situação ridícula. Praticamente dizendo que eu era obrigado a devolver as doações que ele havia me feito sem compromisso. Que eu tinha que devolver. Se eu era íntegro como eu falava, eu tinha que devolver. O que eu ganhei, eu tinha que devolver. E eu quase devolvi. Mas eu pensei, cara, eu não vou. Isso é infundado. Isso só não faz sentido. Porque eu vou continuar dando atenção para esse desequilibrado e ele vai continuar se alimentando dessa atenção que eu dou para ele. Não vou devolver. Tomei as minhas medidas, ignorei, mantive a determinação do contato zero. E ele foi tentando chamar minha atenção quando percebeu que eu não estava dando resposta. Continuando nessa tentativa. Me mandou uma mensagem privada exigindo que eu retirasse o nome dele de todas as colaborações que nós tenhamos feito, que eu... Como é que é? Que eu retirasse o vídeo que é não listado da Sala Edificador, onde eu faço a prestação de contas de que eu não teria mais parcerias, porque ele não queria ser exposto, sendo que em nenhum momento eu cito o nome dele. Em nenhum momento eu digo quem é a pessoa. Muito pelo contrário, eu faço elogios à produção que ele tem fora disso. Mas eu não cito a pessoa. E ele exigia que eu retirasse menções a colaborações que pudessem fazer as pessoas associarem a ele. Ele se dá uma importância que ele não tem. Que nenhum de nós tem, nem eu tenho. Sabe? E o tempo todo tentando controlar a narrativa. De tipo, você vai fazer o que eu tô mandando. Não vou. Não apaguei vídeo nenhum dali da Sala Edificador. Porque só não faz sentido. Não apaguei. Porque eu não cito o nome dele. E eu não devo nada pra ninguém. O que eu falo, eu provo. Sabe? Ele mentiu no espaço que ele tem dele, dizendo que ele tinha me doado um CD que eu tenho há 19 anos e que eu comprei na véspera do meu aniversário de 20 anos, em 2006. Ele mentiu dizendo que tinha me doado uma coisa que eu comprei quando eu era muito mais jovem.
E ele sabe que ele mentiu, ele sabe que isso não é verdade, porque ele disse que havia enviado esse CD, que eu tenho há quase 20 anos, juntamente com outro, que eu recebi de fato, em reposição a um que eu tinha perdido. Ele sabe que mente. Ele sabe. E para mim isso é um comportamento narcísico. E é totalmente não compatível com um cristão a pessoa deliberadamente mentir e ela saber que ela está mentindo, para sustentar uma narrativa de que ela é a vítima. Isso é só absurdo. Então o intuito desse vídeo é trazer um esclarecimento de que aquelas pessoas que são recorrentes em atitudes abusivas e que ficam indo e voltando da sua vida, provavelmente não vão mudar. E o melhor que vocês têm a fazer, se vocês estiverem vivendo uma situação assim, é se afastar para sempre. E isso não significa não perdoar. De coração, eu perdoei. Mas perdoar também é impor limites. É dizer, eu perdoo, mas nesse espaço aqui você não entra. Da minha vida, você não participa mais. Porque eu vou dizer, se uma pessoa tem traços narcísicos, ela não precisa ser narcisista. Provavelmente, muito mais que provavelmente, não é do nosso perdão que ela precisa. Elas precisam perdoar a si mesmas, porque elas sofrem. É claro que elas sofrem. Só que elas sofrem por essa síndrome do impostor que está sempre com elas. Pelas constantes fraudes que elas sentem que elas são. E é por isso que elas sofrem. E é um sofrimento legítimo. Só que elas querem empurrar esse sofrimento em cima de quem não causou verdadeiramente esse sofrimento nelas. É isso, gente.